Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós temos uma revelação muito profunda da parte de Deus para compartilhar. Eu fiquei surpreso quando eu vi esse versículo, eu li esses versículos e falei, meu Deus do céu, estava tão nítido aqui, eu nunca tinha me atentado, nunca tinha aplicado meu coração a esses versículos. Então eu te peço, querido, por favor, para o seu próprio bem, fique no vídeo, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar muito e muito com você. Nós continuamos ainda a falar sobre a eternidade como um atributo de Deus, e nós queremos ler hoje aqui em Romanos, no capítulo 1, no versículo 20, que diz assim, ó: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos, decore essa palavra, compreendidos, por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Irmãos, olha só o que o texto está dizendo. O texto está nos falando assim, olha, que o Deus Criador, através da sua criação, deixou os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder manifestado de uma forma que o ser humano consiga compreender ao olhar para a natureza. E aí, irmãos, olha só o que está escrito em Jó. Jó, capítulo 12, versículos 7, 8, 9 e 10. Diz assim: Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou as aves da terra. Opa, perdão, irmãos. Ou as aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Irmão, olha só o que está acontecendo aqui nesse versículo. Aqui no livro de Jó, nós estamos vendo que os animais, as aves, a terra, os peixes, informa ao ser humano que a mão do Senhor fez tudo isso. E qual que é o problema, irmão? Por que a gente não enxerga isso? Por que a gente não compreende isso? Porque a gente não faz as perguntas certas. O que o texto está nos orientando aqui? Pergunte aos animais e eles ensinarão. Então, talvez, irmãos, está na hora da gente começar a olhar para a criação de Deus e perguntar para a criação o que ela tanto tem para nos ensinar. Irmão, não estou falando da gente ser um doutor do Little, tá bom? Da gente pegar e parar e querer conversar com o cachorro. Não, é nós olharmos o cachorro, os animais, as formigas, tudo da natureza e como isso funciona e como isso foi possível ser evoluído ou será que realmente foi criado? Quando nós olhamos para os animais, vemos a complexidade, como eles se manifestam, como eles convivem ali em bando ou isolados, porque é a forma de natureza, como eles se organizam. Ali revela os atributos invisíveis de Deus. Por quê? Porque é visto claramente através da sua criação. Então, o que nós precisamos olhar? Nós precisamos olhar para as aves dos céus e ver como acontecem as coisas. Por que elas planam do jeito que planam? Por que elas fazem isso? Né? Olha só como a gente vai lendo, a gente vai descobrindo, né? Você sabia que a ave ela gasta muita energia para romper uma barreira? E quando ela rompe essa barreira, ela já não gasta mais energia. Você sabia que muitas delas elas abrem as asas para planarem e sabe o que elas fazem? Elas dormem. Sabe, irmão, isso mostra para nós que nós podemos exercer uma força para com Deus, de nós lutarmos no reino espiritual de força, mas quando a gente rompe, nós podemos abrir as nossas asas, descansar no Senhor.
Então as aves do céu, elas também nos contam as maravilhas de Deus, a criação de Deus. Pergunte à terra, irmãos. Pergunte por que que Deus fez a forma de um filtro, porque o raio solar não nos mata. Por que que Deus colocou exatamente o Sol a uma distância perfeita da Terra? Que se fosse um pouquinho mais longe a gente congelaria, se fosse um pouquinho mais perto a gente seria queimado. Por que que Deus estabelece 3 camadas sobre a Terra? Pergunte para a Terra e ela vai te instruir. Pergunte para os mares por que que Deus fez os peixes dessa forma, sabe? Esses dias atrás nós vimos uma situação com um submarino, né? Que ele implodiu. E aí eu estava estudando um pouquinho as profundezas que eles estavam indo. E aí eu não vou lembrar agora porque eu não recapitulei aqui para falar disso, mas é só para te passar a ideia. Depois de acho que 2.800 metros de profundidade, a luz do sol ela já não consegue penetrar a água. E Deus, querido, fez os peixes que produzem em si mesmo uma luz própria para que eles possam ou iluminar onde está indo, ou ser uma forma de atrair a sua presa para que ele possa se alimentar. Então pergunte para os peixes e eles vão informar para você. E sabe que nenhum deles tem dúvida, queridos, que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. Que foi a mão do Senhor que fez tudo isso. E agora eu quero que você repita uma palavra comigo. Versículo 10. Em sua mão está a vida de cada. Repita comigo, querido. Cada criatura. Cada criatura. Hora que você olhar para o seu cachorrinho, o fôlego dele está nas mãos do Senhor. Quando você estiver andando na rua, você vê uma formiga, você vê uma barata, você vê qualquer animal, o fôlego dele está nas mãos do Senhor. A vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade está na mão do Senhor. Sabe que isso me leva a pensar, querido? Que Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da sua vida. Ele sabe exatamente o que você está passando, o que você está precisando, o que você está necessitando. Então o que você faz, irmão? Descansa nele. Busque no seu coração a viver uma vida que o agrade em tudo. Faça de tudo para ser submisso ao Senhor em tudo. E em tudo o Senhor estará cuidando de nós, querido. Amém. Espero que esta palavra tenha preenchido seu coração. Que você possa olhar para a natureza e ver os atributos de Deus sendo claramente visto através de toda a criação. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você não é inscrito, se inscreva aí, querido, no canal Porção das Escrituras no YouTube. Tá bom? Tamo junto. Até a volta de Cristo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.